A gente já começa conversando essa edição do Factual, a segunda edição, em uma entrevista via Skype com Luciana Santana, ela que é cientista política e vai falar para a gente sobre uma medida que já foi adotada no Maranhão, Derek, que é o lockdown. A gente vai tirar todas as dúvidas sobre o que é o lockdown, como funciona, qual a diferença para a quarentena que temos hoje. Muito boa noite, Luciana. Você nos escuta bem? Escuto sim, Lucas. Boa noite, Derek. Boa noite a todos os telespectadores. Primeiramente, muito obrigado por atender o jornalismo do Acta. E a gente quer saber o que é o lockdown. Bom, diferentemente do que a gente tem convivido aí desde o dia 13 de março, né, quando por meio de decreto a gente tem convivido com o isolamento social, né, uma quarentena, né, com uma prorrogação aí por meio de decreto, né, a própria iniciativa é feita por decretos, né, o próprio governador e os prefeitos podem emitir, né. No caso do lockdown é uma medida mais restritiva, né, seria um bloqueio, né, total, né, dentro de esferas territoriais, né. Podem ser medidas tanto no âmbito municipal quanto estadual ou no âmbito nacional. E como a gente teve casos de vários países que acabaram adotando, né, e que alguns ainda permanecem, né, no sistema de lockdown, como por exemplo a Itália, né. Então no sistema de lockdown, né, há um bloqueio, né, tanto em termos tanto de pedestres nas ruas quanto de carros. As fronteiras também têm um maior rigor no controle, né? Não existe essa liberdade mesmo entre as regiões metropolitanas de trânsito, né? Então também o comércio ele tem uma restrição maior, e aí somente o comércio, né, e aí é considerado, né, uma atividade essencial, como padarias, supermercados, farmácias, é que efetivamente funciona. Mesmo assim, né, até para se deslocar para esses estabelecimentos, é necessário que as pessoas comprovem que elas efetivamente estão indo, né, buscar algum atendimento, alguma demanda nesses espaços. Então é uma medida mais extrema, mas em muitos casos é necessária, né? Porque, né, como a gente tem percebido, a gente tem tido um aumento considerável de contaminados e também de óbitos. Alagoas não está fora disso, pelo contrário, Alagoas junto com o Maranhão aí tem despontado como estados onde houve uma explosão de casos aí, né, no mês de abril, né, e hoje é muito importante que os governos avaliem também essa medida aí, porque é necessário para quê? Não é que a gente vai acabar com o vírus, né? Mas é um momento, né, para que as pessoas possam realmente ficarem em casa isoladas, né, para que o vírus, a força, né, de proliferação do vírus seja menor, e nesse meio tempo tanto os governos quanto todo o sistema de saúde possa se adequar para atender os casos mais graves aí de pessoas que são contaminadas da Covid, né? E como a gente bem sabe, cada dia mais a gente tem uma ocupação maior também dos leitos aí nas UTIs em Alagoas. Então é uma medida, é uma situação bastante preocupante. Luciana, agora sim, a gente sabendo do que é o lockdown, a gente vê que a situação que já foi decretada lá na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, Itália, acho que fez isso, Espanha também. Do seu ponto de vista, você acha que Alagoas caminha para também adotar o lockdown, ou por enquanto o distanciamento ainda é a política que está sendo aplicada, continua funcionando, não vai ser necessário chegar a algo tão extremo como o lockdown, do seu ponto de vista? Derek, quem acompanhou um pouco da situação do Maranhão, né, a gente viu que também não foi uma medida tão fácil de ser tomada, né? Ela foi tomada por meio de uma decisão judicial, né, até porque é necessário ter uma predisposição aí dos parlamentares ou do próprio judiciário para que efetivamente a medida entre em vigor, porque é uma lei, né, não é um decreto que o próprio governador e o prefeito pode emitir,
né? Então, também tem esse peso, né, maior, e as pessoas precisam cumprir, é lei, né? Alagoas, como a gente tem acompanhado, tem tido um baixo cumprimento do isolamento social, o número de casos tem aumentado de uma força muito exponencial mesmo, algo que se a gente avalia todos os diagnósticos e todas as avaliações que foram feitas lá do meio de março, né, a gente vê que superou, né, essas expectativas, ou seja, a gente avançou no número de casos, né, fora isso a gente tem um número alto de subnotificações, né, então caso as pessoas não se conscientizem que é necessário o isolamento social, que a ida ao supermercado, a ida à padaria, a ida à farmácia é para ser uma atividade realizada se realmente for importante, né, se for realmente uma necessidade, né, as pessoas têm que entender que a orla, por mais bonita que ela seja aqui em Maceió, né, a gente não é para ficar indo, né, de uma forma assim despropositada, né, na verdade as pessoas precisam ter essa consciência. Eu falo porque como eu moro próximo da região da orla, eu vejo as pessoas em uma quantidade muito alta, né, um fluxo muito alto de pessoas, né? Então, se as pessoas não se conscientizarem que elas precisam se adequar às recomendações aí das autoridades, da Organização Mundial de Saúde, provavelmente o governo, a Assembleia Legislativa e o próprio Judiciário vai ter que entrar em campo aí justamente para decretar um regime mais restritivo aí de isolamento das pessoas. Para Luciana, é correto dizer que a quarentena é uma recomendação e o lockdown é uma imposição? É isso que eu entendi mesmo? Exatamente. São recomendações, né, mas cabe aos prefeitos e os governadores tentarem, de alguma maneira, legislar no sentido de decretar medidas aí, reforçando essas recomendações, né? Ou seja, são as imposições, né? O lockdown seriam medidas impositivas. Exatamente. Porque estabelece a penalidade também. O que acontece? Em Alagoas, em nenhum momento a gente teve medidas totalmente restritivas, né? Primeiro momento a gente teve um isolamento que aí limitou uma parte dos serviços, mas as pessoas em nenhum momento tiveram, por exemplo, nenhuma limitação, por exemplo, se deslocar de carro ou mesmo trafegar, caminhar nas ruas, né? Houve uma orientação forte no sentido de recomendar que as pessoas permanecessem em casa. Ao longo aí desse processo a gente teve outros decretos posteriormente que tentaram flexibilizar, abrindo um pouco mais comércios e serviços, né? Também por meio de recomendações que foram feitas por estudos que estão sendo feitos por comitês de crise, tanto no âmbito dos governos, quanto no âmbito das universidades, quanto também as próprias recomendações do Ministério da Saúde, né? No caso do lockdown, a coisa é muito mais séria, é uma lei. Lei, as pessoas precisam cumprir, não se questiona, né? Não se politiza no sentido de achar que é uma decisão puramente ideológica. Tem que cumprir. Agora a gente pode citar até o exemplo de Wuhan, né, onde tem o paciente zero na China, onde tudo começou, que lá, Derek, as pessoas não podiam sair nem entrar na cidade sem uma autorização expressa do governo, né? Exatamente. Exatamente. Desculpa, Derek. Agora, curioso aqui com essa questão do Lucas, porque a gente estava falando lá de uma cidade, né, não província. É província, né, Wuhan, se não me engano? Província de Wuhan. Isso. Mas assim, por exemplo, no caso de Alagoas, um estado, será que daria para fazer um lockdown no estado todo? Vou dar o exemplo do Maranhão. Foram 4 cidades ali da região metropolitana em que foi permitido o lockdown, que na verdade foi imposto o lockdown, certo? Então, dentro desses territórios limítrofes dessas cidades, todos os carros para entrar ou sair precisam de uma autorização expressa pelos órgãos do governo, né?
No caso, além disso, né, o próprio Flávio Dino, que é governador do Maranhão, vem estudando a possibilidade de estender o lockdown por todo o estado. Então é preciso definir isso claramente, né, junto com os governos, se faria, né, nesse caso, um lockdown no âmbito estadual ou no âmbito municipal, né? Como a gente sabe, na Itália, na Espanha, na China, em algumas províncias, a gente teve numa amplitude maior, né, do que efetivamente municípios, como aconteceu agora no Maranhão, né? Agora aqui em Alagoas temos sinais, ainda não é um lockdown propriamente dito, mas o município de Murici e também de União dos Palmares já decretaram o toque de recolher. Isso pode ser encarado como um sinal de alerta que as medidas podem ser mais restritivas aqui também? Como eu mencionei antes, ainda não chega a ser um lockdown, mas os prefeitos e os governadores, eles têm, por meio do poder do decreto, de sinalizar algumas medidas mais restritivas, que não têm a força de lei, mas ele pode, de alguma maneira, né, restringir, né, e não diria restringir, talvez seja uma palavra, mas controlar maior, de forma mais ampla, o acesso das pessoas às ruas aí a partir de um horário. Mas aí eu pergunto, Luciana, se essas medidas, né, do toque de recolher em Murici e União não seriam um sinal de alerta de que pode acontecer uma medida mais restritiva aqui em Alagoas também em outras cidades? Vai ser replicado nos municípios, não é? Exato. Se é um sinal de alerta, se acende uma luz de alerta, essa medida do toque de recolher, né? Claro, né? Principalmente que a gente já tem agora, né, um caso, né, o primeiro caso aí do Maranhão com o lockdown. Então, consequentemente, a partir de agora, várias cidades, vários estados vão entrar, que tem, né, realmente, que tem percebido uma evolução muito rápida das contaminações e dos óbitos, vão tentar reavaliar essas medidas e aí pode sim chegar até um momento de pedir aí o lockdown, né? Isso, como eu disse, depende muito da ação da sociedade civil, né? De que maneira ela vai se comportar nos próximos dias. O Brasil ainda não chegou no pico, né, do contágio. Alagoas, claro, também não chegou. A gente tira pelos casos do Sudeste, né, onde começaram primeiro e também não chegaram ainda o pico né, de evolução da doença, né? Então eu acho que sim. A gente tem outro exemplo também, Sergipe, onde houve uma flexibilização do comércio e de serviços aí na última semana, e o governador já voltou atrás e restringiu os serviços justamente porque começou a explodirem, né, os casos aí de contaminação. Então é um alerta importante, né, não apenas para as autoridades governamentais, mas para que as pessoas, né, se não há uma colaboração, né, das pessoas, os governos podem sim buscar essas alternativas aí de maior restrição. Luciana, agora uma dúvida. Os estados podem decretar o lockdown, mas e a União? A União pode, que a gente já vê que há um bate-cabeça ali entre os governadores, entre o presidente. Se por acaso os governadores começarem a decretar lockdown nos seus estados, a União pode fazer alguma coisa para derrubar isso, para impedir isso? Se for o caso, como aconteceu no Maranhão, precisaria que o próprio STF entrasse em campo. E eu não vejo uma predisposição do STF nesse sentido, pelo contrário, né? Inclusive, entre os poderes, a gente vê aí um desnivelamento em termos de apreciação das medidas que estão sendo tomadas aí pelo governo federal, né? A União poderia, sim, como a Espanha fez, como a Itália fez, né, em território nacional, mas eu sou bastante pessimista em relação aí a vir do governo federal qualquer medida nesse sentido. E o STF também já deu um parecer favorável aos governadores de que eles podem sim definir medidas
né, no enfrentamento aí à Covid, como os isolamento social. Então, eu penso que dificilmente a União tenha êxitos em tentar barrar, né, um lockdown, caso seja né, decretado aí em outros estados, além do que está acontecendo no Maranhão. Luciana, é o seguinte, a nossa audiência aqui tem se manifestado nos comentários, principalmente favoráveis, todos eles aqui favoráveis ao lockdown, né, a medidas mais duras, mais rígidas, mas lógico que isso aqui é só uma amostragem. Como é que você acredita que a população daqui de Maceió, vamos falar de Maceió, que é a capital, onde tem os casos mais graves, receberia uma medida como essa de lockdown? Teria apoio popular essa medida? Eu confesso para vocês que eu acho que não seria uma medida tão aceita, assim, aceita de uma forma tão tranquila inicialmente. Eu falo isso porque a gente já viu várias iniciativas aí e a gente tem percebido muitas pressões aí no sentido de que esses decretos eles acabem com qualquer tipo de restrição, né? Então eu acredito que não seja tão fácil implementar, mas é necessário que as pessoas entendam que caso haja, né, uma evolução aí, né, como tem acontecido no Ceará, no Pernambuco, no Maranhão, né, em outros estados e cidades do país, provavelmente será uma medida necessária, porque o sistema de saúde em Alagoas não dará conta se extrapolar a capacidade aí de atendimento aí nas UTIs e dos leitos que estão disponíveis tanto no sistema público quanto privado. Tá bom, Luciana, muito obrigado por seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no Acta, viu? Estou à disposição, muito obrigada.